Olá, sejam bem-vindos. Olha que gostoso. Hoje tem um papo bom na varanda com Fabiana Barbie, que está do meu lado, é a nossa convidada de hoje. A gente vai falar de um assunto que interessa a todos, então chama todo mundo aí para a sala, porque antes disso, podemos tirar a máscara? Você fica à vontade? Estamos distanciados. Eu também vou conhecer a Fabiana agora junto com você, porque ela chegou de máscara e não tirou até agora. Olha que sorriso lindo. Não podia esconder esse sorriso, não é? Fabiana, obrigado por ter vindo. Eu queria muito que você se apresentasse para o pessoal lá de casa, dizendo qual é a sua carreira acadêmica, que ela é extensa. Fale para nós um pouquinho. Bom, agradeço o convite, é sempre um prazer poder falar de um tema que é minha paixão. Eu sou socióloga, eu fiz mestrado na área de ciência ambiental, depois eu fiz o doutorado também em ambiente e sociedade, fiz o pós-doutorado, fiz algumas pesquisas fora, nos Estados Unidos, na China, no Canadá. E agora estou fazendo uma pesquisa de pós-doutorado na Unicamp, no Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais. Vocês vejam que a nossa convidada é de peso, né? E qual é esse tema que te apaixonou na vida? Com que você trabalha exatamente? Explica um pouco pra gente. Bom, eu sempre me interessei por essa casa que nós todos moramos. Nós dividimos uma casa. É isso mesmo. E sempre me incomodou muito ver do jeito que a gente está tratando e vem tratando o nosso planeta. E eu sempre busquei entender um pouco mais o lado do ser humano, porque nós aqui estamos responsáveis pelo bom ou mau cuidado do meio ambiente, do planeta. Então eu busquei sempre entender um pouco o lado mais da nossa sociedade em relação ao ambiente onde nós moramos. Por que nós não cuidamos melhor? Qual que é o problema? O que Essa que pergunta, nos leva? acho que todo mundo fica... Mas se a gente sabe que é o único planeta que a gente tem, que a gente vive dele, depende dele para viver, por que é que a gente não consegue ter essa consciência desse cuidado que tem que ser realmente de todas as partes, né? E eu acho que esse é o grande ponto, você pegou o ponto certo. E você chegou a alguma conclusão depois de estudar tanto? Por que é que a gente é tão burrinho assim? O que acontece? Eu acho que, claro, nós, como seres humanos, nós estamos aqui para buscar realmente uma evolução, para aprender, para nos tornarmos cada vez melhores. E dentro desse processo está incluído também o nosso cuidado com o local onde nós vivemos. Então eu vejo como um processo mesmo. De aprendizado. É processual, exato. É tão interessante ver você tão cientista falando de um lado que esbarra na espiritualidade, né? Porque é uma visão de além, né? Do óbvio, que é a vida, vivê-la, acabou, a morte acabou e pronto. Você traz um pouco esse viés espiritualista para uma visão científica. E eu gosto muito quando as coisas se encontram. Então quer dizer que a gente vai sofrer muito ainda pelo que a gente está fazendo? Será que o Covid é só um ponto desse? Tirar animais do seu habitat natural, trazer para a convivência, se alimentar de animais, quer dizer, tudo isso faz parte de um grande processo que é o respeito por esse planeta. É isso que você está falando? Sim, sim. Mais do que isso. Exato, nós estamos vivendo hoje uma grande crise climática. Nós bagunçamos tanto aqui dentro. O sistema climático está completamente em desordem e isso está nos causando muitos transtornos. Nós estamos vivenciando já os impactos dessas mudanças que nós temos causado no sistema climático através das nossas atividades mesmo. Desmatamentos, fogo, Exatamente. Poluição, Queima grandes de combustíveis cidades, fósseis. Combustíveis fósseis, gasolina e tudo mais. Isso. Estamos jogando tudo isso no planeta e na atmosfera, no que envolve o planeta. Muito mais do que a atmosfera consegue absorver. Então... Quais são essas consequências mais visíveis que a gente pode citar, por exemplo, por todas essas ações humanas no planeta? O que a gente mais o que já está ocorrendo, nós já estamos tendo que lidar, são enchentes, alagamentos,
deslizamentos de terra, porque as chuvas, elas tendem a ficar mais frequentes, mais intensas. Então chove, por exemplo, em um dia o esperado para uma semana. Entendi. E aí como que a gente lida com todo aquele volume de água, né? Coisas desse tipo. Então esses eventos extremos, eles tendem a se intensificar. Ao mesmo tempo, períodos prolongados de seca, como nós tivemos uma crise hídrica aqui na região, alguns anos atrás, muito forte, né? Então esse tipo de evento que muitas vezes nós não conseguimos saber quando eles vão ocorrer. O aumento do nível do mar para as cidades costeiras é um grande impacto. Isso é visível, parece até que o número de ressacas tem aumentado, né? E tem. Como eu vou lá muito para Ilhabela, o pessoal sabe disso. Sim. Tem hora que eu assusto com as ressacas de lá, a água está chegando na rua, está invadindo, eu falo, mas será que sempre foi assim? Não, aumentou muito nas últimas décadas, as pesquisas têm mostrado então as mudanças isso. climáticas é um grande sinal, realmente. Agora eu queria voltar no ponto, só antes de encerrar o bloco, se a gente sabe, se a gente já está sentindo a consequência, por que é que o ser humano não consegue se conscientizar? Me dê uma resposta. Olha, apertei, coitada. Nós temos muita dificuldade em mudar hábitos, ações, por isso que eu falei que é processual. Essa busca pela sustentabilidade, ela tem que ser constante. A cada dia nós temos que nos esforçar um pouquinho mais para buscar que atitude, que ação, que mudança de hábito que eu tenho no meu dia a dia que pode ser isso está esbarrando em educação aí, sim, né? Isso falando do nível individual. De educação com relação ao ambiental, que a gente não tem, né? É muito pouco, eu acho, pelo menos na grade curricular, esse tipo de coisa. Quer dizer, a gente vai precisar da criança pequenininha vindo com essa mentalidade. Eu acho que nos últimos anos melhorou. Vejo muitas crianças conversando com os pais, corrigindo os pais, que é uma coisa que não acontecia tanto, né? Verdade. Então talvez a criança seja a nossa esperança. Criança Esperança 2020, talvez salve o planeta. Vamos dar um tempinho para o nosso intervalo, a gente volta já? Então não sai daí não, Casa Brasil está só começando, a gente volta já. Muito bem, voltando ao segundo bloco, eu amei esse presente. Olha, só de alguém preocupado com esse mundo é que pode ser tão sensível e tão delicado. Muito obrigado. E pelo seu livro que você escreve, Fabiana Barbie, Cidades Sustentáveis, reflexões sobre os desafios socioambientais urbanos no século XXI. Uau, é um desafio realmente. Obrigado pelos dois presentes, são dois presentes então. Adorei. E a ideia é essa mesmo, é que ele acompanhe o livro, é isso? Para sensibilizar? Exato. É isso? Que bonito, que sensível realmente. Agora, o que você traz nesse livro que é o Cidades Sustentáveis? Que eu sei que Jundiaí parece ter sido um bom exemplo nessa área, inclusive, né? É uma boa notícia com relação à sustentabilidade na crise hídrica que você falou, a gente conseguiu se safar muito bem. Você acha que Jundiaí vai bem nesse sentido, na sua análise? Jundiaí tem muitas ações positivas na área de sustentabilidade, sim. Inclusive a motivação desse livro veio de uma coluna que eu escrevia na área de meio ambiente para um jornal local. Então, depois de escrever alguns textos, eu vi que tinha um material ali bacana, que dava para fazer essas reflexões sobre como as cidades podem se tornar mais sustentáveis a partir de exemplos que já vêm acontecendo. E é linda essa capa, porque é o renascer da natureza em meio ao pedregulho, ao asfalto, enfim, né? Como renascer com tudo isso, na verdade. Me fale um pouquinho do seu livro, o que você trata nele? Bom, eu trago essas reflexões sobre exatamente esses desafios que a gente falou, sobre as mudanças climáticas, principalmente, né? Elas tendem a acontecer, os impactos das mudanças climáticas tendem a acontecer mais nos espaços das cidades, que é onde são as pessoas. E é exatamente nesses espaços onde ocorrem as atividades humanas que causam o agravamento do problema. Então as cidades, elas são realmente chave para a gente começar. O aglomerado urbano, então, é um grande causador dessas disfunções. Eu me lembro, na época, eu subi na Serra da Cantareira, quando trabalhava no governo do estado, na Secretaria de Meio Ambiente. A gente subiu a Serra da Cantareira e de lá a gente tinha uma visão da cidade de São Paulo, né? E a Serra da Cantareira aqui sendo exprimida pelo aglomerado urbano.
E foi uma lição, nossa, foi maravilhosa, foi uma aula prática que a gente teve aquilo. Mas é assustador quando a gente olha no mapa e vê o tamanho da mancha urbana de São Paulo. Então ela causa o problema e ela é a primeira que sofre o problema, porque ela realmente acaba tendo essas disfunções climáticas mais visíveis do que quem mora mais no interior, quem está mais próximo à natureza, é isso? É isso. Então, bem feito. Quem fez o problema recebe o castigo. Acaba sendo onde concentram a maior população, né, esses espaços. Então, acabam sentindo mais esses efeitos. Será que o Rio Tietê tem recuperação? Se quer me ver triste, é ir para São Paulo. Adoro São Paulo. Mas quando eu passo pelo Rio Pinheiros, pelo Rio Tietê, a gente fala, não é possível que o Brasil não tenha avançado nisso, né? Gastou-se tanto dinheiro naquela canalização de rios, por exemplo, e a água está apodrecida, né? É um péssimo cartão de visita para as pessoas, para as crianças que convivem na cidade. Não adianta ir dentro do Ibirapuera e se sentir na natureza se ele sai e vê um rio como aquele. Exato. É essa mudança de comportamento que a gente está falando, voltando ao nosso tema, que é assim, quem está em casa, como é que você pode ajudar? É no lixo descartável, no lixo orgânico, são nas pequenas ações. A quem está na mão de quem essa mudança, Fabiana? Está na mão de todos. Cada um tem a sua responsabilidade, o seu papel. Individualmente, nós temos um poder muito grande porque somos consumidores, então o consumo ele tem um poder enorme para as questões de poluição do ar, da água, do solo. O poder público, obviamente, tem um papel fundamental nas regulações, nas formas apropriadas de fazer a governança ambiental. A iniciativa privada também tem as suas responsabilidades de produção mais sustentáveis, de ter esse olhar, de ter realmente uma responsabilidade socioambiental verdadeira. Então, todos nós temos algo a fazer e a gente precisa entender isso. Esse é o ponto, esse é o pulo do gato. É como conscientizar pessoas, organizações políticas e apolíticas, não é? Sim. Da importância da gente cuidar dessa casa que todo mundo mora e se alguém cuidar mal, todo mundo leva a culpa, Exatamente. porque todo mundo vai sofrer com isso. Sim. Existe algum projeto nesse sentido? Quer dizer, você vai trabalhar em cima disso também, de propor ações para essa mudança de consciência? O problema é muito complexo, então as soluções não são simples. Elas são complexas proporcionalmente. Entendi. Então, há muitos projetos, inúmeras iniciativas acontecendo nos diferentes níveis. Muitas pessoas já buscando, agora acho que na pandemia isso ficou muito evidente, as pessoas estão buscando mais a natureza, buscando mais esse contato, tendo esse olhar para a mobilidade urbana, as pessoas estão vendo que as calçadas não são tão boas para caminhar, faltam ciclovias, então falta, né, esse olhar para a mobilidade urbana, que também está totalmente relacionado com essa questão. Então, no espaço das cidades a gente está percebendo, a pandemia teve esse efeito positivo para a gente perceber onde são exatamente os pontos que nós podemos mudar para fazer essa transformação para a sustentabilidade. Que bom te receber aqui e falar desse assunto, né, gente? Acho que está todo mundo preocupado, principalmente quem tem gerações vindo, filhos, netos. Que mundo é esse que a gente vai entregar para essas crianças? Que mundo é esse que a gente vai deixar de herança, né, para essas gerações que estão vindo por aí, que parece que já estão mais sensibilizadas do que já estivemos, né? Sim. Obrigado, viu, Fabiana? Obrigada. Adorei o presente, vou ler com carinho e obrigado por você se dedicar a essa área que é tão importante, não para mim, não para você, mas para todo mundo, né? Obrigado, Fabiana. Obrigada. Vocês fiquem aí porque a gente volta já com viagens. Nós estamos na França agora? Então a gente vai encerrar agora com a França. Olha que delícia. A gente vai passear um pouco pela Europa, esses bons tempos onde a gente viajava sem se preocupar com tantas coisas que a gente se preocupa hoje. Tá vendo? Às vezes a gente é feliz e não sabe, só descobre depois. Mas enquanto a gente não pode ir fisicamente, a gente viaja juntos pela França. Obrigado, fique bem, fique com Deus, se cuide, até o próximo programa. Tchau.